Sejam bem-vindos à rubrica Tendências para informar e comunicar o valor e a autenticidade da nossa região. Para abordarmos as tendências da região demarcada do Dão, temos como convidado de honra o Dr. Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura e o presidente da CVR Dão. Viva, Sr. Presidente, Dr. Arlindo Cunha, muito obrigada por nos receber aqui neste espaço emblemático no solar do Vinho do Dão, em Viseu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É com muito gosto, temos aqui um espaço magnífico que é o solar do Vinho do Dão. Hoje está um dia magnífico de sol, apesar do frio, mas, portanto, é um bom ambiente para uma boa conversa. A região do Dão já é conhecida como a Bourgogne portuguesa, onde se produzem os melhores vinhos de Portugal. Sr. Presidente, na sua opinião e com a sua vasta experiência profissional, qual é o valor da nossa região do Dão? O maior valor que têm as regiões, que têm os territórios, são os seus recursos, a começar pelas suas gentes, não é? Nós temos aqui as nossas gentes da beira, que são pessoas que têm uma cultura de muita resiliência, muita determinação, de muita independência de caráter, e temos também muitos recursos naturais, a começar pela nossa agricultura e pelas nossas florestas, e no caso concreto da agricultura temos o vinho do Dão, que é de facto um recurso emblemático, uma grande matriz, digamos, da nossa economia e da nossa cultura das beiras. Não é? Qual é a estratégia da CVR do Dão para promover esta chancela da autenticidade e de excelência dos rótulos do vinho do Dão? As comissões vitivinícolas, portanto, de que nós somos uma delas, têm como principal função a certificação do produto. Portanto, o que nós fazemos aqui é aquilo que fazem outras entidades certificadoras semelhantes à nossa, que é quando um produtor quer pôr um vinho no mercado com o rótulo do Dão, esse vinho tem que ser enviado aqui, em várias garrafas, e sofre sempre dois exames, uma espécie de exame escrito e um exame oral. O exame escrito é um exame físico-químico. Primeiro ele vai ao laboratório, depois há um conjunto de parâmetros de análise que têm a ver com a acidez, com o grau volátil, com o grau alcoólico, um conjunto de parâmetros que determinam se o vinho passa ou não passa, é ou não apto para ser vinho do Dão. E se passar esse exame físico-químico, depois passa ao exame oral, que é um exame sensorial. O que é que isso significa? Vai à Câmara de Provadores, onde nós temos, por regra, 7 especialistas a provar. É tudo prova cega, está tudo rotulado, tudo está identificado, mas o provador não sabe o que é que está a provar, põe no seu computador e depois, no fim, faz-se a média dos provadores e vê-se se o vinho tem ou não tem a pontuação mínima, que é 58 em 100 pontos. Se tiver, pode levar o selo de vinho do Dão. Depois, a partir daqui, há distintivos de categoria, de qualidade, pode ser reserva, pode ser grande reserva, pode ser colheita selecionada, enfim, por aí fora. Portanto, no fundo, só para dizer que, de facto, nós aqui nesta casa temos como principal função garantir que um produto que vai para o mercado, que leva o selo de vinho do Dão, é um produto que os consumidores podem consumir e que é absolutamente seguro, não só em termos higiosanitários, como em termos de qualidade, incluindo a qualidade sensorial, a agradabilidade, a cor, o sabor, etc. E, por outro lado, em segundo lugar, também somos a entidade responsável pela promoção genérica dos vinhos do Dão. Portanto, por isso é que nós temos um orçamento anual que ronda o €500 mil, em que fazemos provas em vários países do mundo, principalmente os nossos principais mercados, e fazemos várias provas e ações de formação e de divulgação junto do consumidor em vários eventos a nível nacional. O Sr. Presidente referiu a características que elevam a chancela da qualidade. Qual é a visão da CVR do Dão para elevar o preço e fazer com que ele seja reconhecido e aceite, digamos assim, pelo mercado nacional e internacional?
diz muito bem, vê-se que está bem dentro do setor e, de facto, a questão mais importante aqui não é produzir muito, é produzir bem e produzir valor. A primeira condição para nós produzirmos valor, ou seja, para o mercado, para produzirmos valor, é ter um vinho de qualidade. Portanto, e essa é a primeira questão. E nós, nessa matéria, no Dão, os produtores têm feito o seu trabalho, porque o Dão teve um período de alguma crise nos anos 80 e 90 e até um pouco ao início deste milénio, e depois começou a reagir e os produtores reagiram com as suas armas, que são, de facto, as suas castas tradicionais. As castas do Dão, podemos falar disso a seguir, aquilo que o distingue das outras regiões. Todas as regiões portuguesas têm bons vinhos, mas não há uma outra região no país com os vinhos iguais aos do Dão. Vinhos muito elegantes, muito equilibrados, vinhos de castas que não há noutras regiões, ou se há não têm as mesmas características que tem aqui, castas que são daqui nativas, são indígenas, como o Touriga Nacional ou o Encruzado. E, portanto, a primeira questão, para responder à sua pergunta, é nós precisamos de fazer um produto de muita qualidade e distintivo. E a segunda condição para ter esse sucesso e esse valor acrescentado e esse maior valor comercial é que o mercado tenha esta mesma percepção. Ou seja, não basta ter a qualidade, ser de facto um produto de alta qualidade, é preciso que o mercado também compreenda isso e aceite isso. Reconheça. E isso faz-se através das tais medidas promocionais, da sensibilização dos consumidores, das provas, da visita de peritos, quer peritos de provadores ligados a revistas da especialidade ou blogs da especialidade, quer peritos provadores para as grandes empresas de comercialização no mundo, e nós fazemos ao longo do ano todo um conjunto de programas de promoção, portanto, com uma diversidade de iniciativas, mas com este objetivo. Unir a região demarcada do Dão, consolidando a marca à qualidade do produto, será um posicionamento diferenciado, como referiu o Sr. Presidente. Como é que vocês estão a trabalhar esta perspectiva de agregação e desta união da região? Pois, duas questões. Uma, a marca coletiva do Dão, e a outra a questão da união. Bom, a união é sempre fundamental e numa estratégia coletiva, não é? Portanto, nós somos uma marca coletiva, o Dão, vinhos do Dão, vinhos que são produzidos neste território de 17 concelhos, que engloba 3 distritos, não é? Ou parcialmente, com 7 sub-regiões, uma região que é bastante vasta, desde Penalva do Castelo, no norte, até a Arganil, no sul, e desde a Serra da Estrela até Mortágua, portanto, no sentido nascente-poente. É um território muito vasto, atravessado por 3 rios, o Mondego, o Dão, que é a parte central, e o Rio Alva também, que a delimita a sul. E, portanto, nós, dentro deste território, temos um produto, de facto, muito elegante, com notoriedade internacional, que foi delimitado como sendo produto de qualidade há 109 anos, portanto, há 113 anos, perdão, o vinho do Dão, 1908, há 114 quase, vou fazer este ano. E, portanto, nós temos, de facto, de que ter, nesta região, que é vasta, tem diversidade, por isso é que temos 7 sub-regiões. Os produtores têm, obviamente, as suas próprias estratégias de produção e de comercialização, mas, obviamente, no seu conjunto, todos eles sabem que se nós valorizarmos a marca coletiva, chamada Dão, todos ganham. Podem não ser ganhos perfeitamente simétricos, mas no conjunto todos ganham. Portanto, daí a nossa grande preocupação de divulgar a marca, de fazer ações promocionais junto do mercado, para que a cota de vinho do Dão, não necessariamente em quantidade, mas
sobretudo em valor, digamos, seja maior. E sendo maior, sendo dado mais valor para o mercado, obviamente todos ganham. E obviamente para estarmos alinhados com isso, todos os produtores têm que estar conscientes e alinhados, e por isso é que nós fazemos sempre ações de formação, de divulgação, por todos, e fizemos recentemente, há 4 anos, um plano estratégico a 10 anos, e nesse plano estratégico pudemos ouvir as empresas, os produtores, onde as cooperativas também têm muito peso ainda. As cooperativas do Dão produzem cerca de 40% do vinho que é certificado como Dão, e portanto nesse plano estratégico nós ouvimos as pessoas, ouvimos as empresas, ouvimos as cooperativas, e estamos a alinhar a nossa estratégia de valorização da marca de acordo com os inputs que tivemos dos nossos agentes económicos, evidente, e por isso é que o nosso esforço promocional é feito em função desses mercados-alvo, que são aqueles onde nós temos mais notoriedade ou ainda podemos ganhar mais no futuro. As características geográficas desta região são os fatores que diferenciam a qualidade do vinho do Dão? Também, sim. Aliás, os franceses têm o conceito de terroir, não é? Que não se pode traduzir à letra para o território, não é? O terroir é uma conjugação de 3 fatores. É o sol, é o clima e são as castas. Nós temos as castas, de modo geral, hoje em dia estão divulgadas por todo o mundo. Nós temos castas do Dão, como a Toriga, que é uma casta de grande sucesso, que hoje em dia já, digamos, está em todas as regiões portuguesas e em muitas regiões do mundo, praticamente em todas. Depois temos castas ainda menos viajadas, o caso do Encruzado, mas também é uma casta com muita notoriedade na região do Dão, nativa daqui, tal como a Toriga. Simplesmente estas castas, depois fora do nosso contexto, do nosso clima e do nosso solo, dá vinhos completamente diferentes. Por isso é que a qualidade dos vinhos do Dão estão limitadas ao facto de nós termos uns invernos bastante rigorosos, mas os verões muito quentes, quentes, mas com uma característica, com noites frias, e sobretudo no período de maturação das uvas, a parte final de agosto e início de setembro, são dias muito quentes, mas com noites frias, muito frescas, o que permite de facto às uvas ganharem muita maturação e muitas propriedades, sobretudo aromáticas e de ácidos. E é isso que nos dá associado ao solo granítico, uma vez que muitas das nossas regiões são predominantemente xistosas ou arenosas, não é? Nós também fazemos aqui a diferença por granito, e portanto tudo isso adicionado às nossas castas, que são indígenas de cá ou estão cá há muitos anos, temos de facto vinhos diferentes. Começou por citar no início a Borgonha. De facto não é por acaso que no ano, quando foi o ano 1900, a grande exposição universal de Paris, o pavilhão português tinha de facto em grande destaque os vinhos do Dão. E nessa grande exposição de Paris, de 1900, o governo tinha encomendado uns anos antes ao grande cientista português e enólogo, o professor Cincinato da Costa, que fez um tratado chamado O Portugal Vitícola, que teve uma edição bilingue português e francês, Le Portugal Viticole, e onde dizia que a região do Dão, à qual dedicava muitas páginas, é a região que tem os vinhos mais elegantes de Portugal, vinhos capitosos, elegantes, aromáticos, equilibrados, a lembrar os melhores vinhos da Borgonha. Portanto, vem daí essa comparação feita por um grande cientista português da época. E, portanto, não é por acaso que, de facto, passados uns anos, 1908, esta região foi demarcada como região de vinhos de qualidade, é das mais antigas a seguir ao Douro. No fundo somos nós os vinhos verdes que fomos delimitados nessa altura, mas nós fomos logo regulamentados a seguir, portanto, de imediato, e portanto cá estamos nós no Dão. Sobretudo não somos uma grande região à escala nacional, muito menos mundial, mas somos uma região com um grande espaço de notoriedade e sobretudo de admiração pela nossa diferença dos nossos vinhos.
A CVR do Dão tem motivado os atores da região para elevar, mais uma vez, a característica da qualidade e o Sr. Presidente tem essa mesma ambição junto dos produtores. E estes produtores têm correspondido a esta visão da qualidade cada vez mais rigorosa? Sim, eu julgo que podemos dizer que há uma sensibilização geral dos produtores para a qualidade, porque é uma questão até de inteligência, não é? Nós estamos num mercado muito competitivo, o mercado do vinho é um mercado tremendamente competitivo em termos nacionais e internacionais e, portanto, a única arma que nós temos para conseguir ter sucesso é a qualidade. Começa por aí. Depois, se tivermos mais sucesso, a pouco e pouco vamos ganhando a batalha do preço, não é? E do valor, o próprio mercado vai reconhecendo isso e está disposto a pagar mais. Mas temos que começar por aí. E é nesse sentido que nós temos as nossas ações de promoção, em que financiamos uma parte do custo aos produtores, por exemplo, ir a uma feira internacional, de facto custa, como agora temos a Provine, que é talvez a maior feira do mundo de vinhos, que é na Alemanha, portanto agora vai decorrer dentro de umas semanas. É uma feira cara, as pessoas estarem lá 3, 4 dias, com viagens, estadia, mandar os vinhos, enfim, recepcionar convidados, não é fácil, custa dinheiro, nós pagamos uma parte substancial desses custos, pagamos outros custos, digamos, relacionados com a promoção, de forma que o produtor, digamos, sinta a fatura mais leve, quando ele próprio vai divulgar os seus vinhos às feiras. Portanto, neste sentido nós temos essa preocupação, portanto, de o sensibilizar para as questões da qualidade, o motivar e envolver nas nossas ações promocionais, onde a qualidade é um fator, digamos, que nós pretendemos seja reconhecido, não é? E depois também temos que curar das questões da qualidade a médio e longo prazo. E é por isso que uma outra área de trabalho da Comissão Vitivinícola é precisamente a da investigação e da experimentação. Nós temos uma frente de trabalho, já há vários anos para cá, que passa desde logo pelo Instituto Politécnico de Viseu, sobretudo pela sua Escola Superior Agrária, e passa pela Direção Regional da Agricultura, e passa por outros parceiros, portanto tem programas de investigação que têm a ver, por exemplo, com a adaptação das castas, a vários tipos de solos, vários tipos de temperaturas, de exposições solares, tem a ver com a resistência às alterações climáticas, portanto, coisas novas, tem a ver com a questão da rega, tem a ver com as doenças, portanto, tudo isso são matérias que o mundo está a mudar, mesmo em termos climáticos, como sabemos, e se nós não prevenirmos o futuro, obviamente perdemos-lo, não é? E nós não queremos perder esse comboio nesse futuro e é por isso que estamos a investir cada vez mais uma parte crescente dos nossos recursos também a alavancar projetos de investigação e experimentação relacionados com o futuro dos nossos vinhos. E o Sr. Presidente acabou de referir esse eixo fundamental da CVR do Dão, na componente da investigação e da experimentação, e vê estas parcerias como sendo fundamentais também para a promoção da nossa região? Sim, claro, fundamentais. Estas parcerias de investigação são fundamentais. Portanto, nós temos, de facto, um projeto que já vai na segunda fase, que envolve, que é o chamado projeto da fileira do vinho da região centro, e aí nós no Dão estamos muito mais abrangidos pelos outros colegas, digamos, da Beira Interior, da Bairrada, e até com a região de Lisboa, em que grande parte do território fica na região centro, curiosamente, muita gente não sabe, mas fica, e até uma parte da região do Tejo. Portanto, nós estas 5 comissões vitivinícolas temos vários projetos, portanto, desde há 8 anos, praticamente, em que estamos a investigar vários aspectos relacionados com a viticultura nas nossas regiões e também com algumas questões da enologia, por exemplo, a conservação dos vinhos, sem ser necessário utilizar os sulfitos, por exemplo, que é uma questão também importante, práticas vitícolas na vinha, sobretudo práticas mais amigas do ambiente, tudo isso está a ser trabalhado em parceria, quer com outras comissões vitivinícolas da região centro, quer com o Politécnico, neste caso de Viseu, no nosso caso,
no caso da Beira Interior com o apoio técnico da Guarda, também com o Politécnico de Castelo Branco, também com o Instituto Superior de Agronomia e com a Direção Regional de Agricultura, especialmente com o Centro de Estudos Vitivinícolas de Nelas, né? Portanto, aqui. E depois temos parcerias mais vastas, já para efeitos promocionais, como, por exemplo, com a Vini Portugal. A Vini Portugal é a associação interprofissional que tem a faculdade de promover o vinho português no estrangeiro, em todo o mundo. Por isso tem um conjunto de receitas que são pagas parcialmente pelos próprios produtores quando certificam o vinho e que fazem o orçamento que varia entre 6 a 10 milhões de euros por ano para promover o vinho português no estrangeiro. E nós temos também uma parceria com a Vini Portugal. Aliás, eu sou o Presidente da Assembleia Geral da Vini Portugal, representando o Dão. E nesse sentido também os nossos produtores vão a muitas das ações da Vini Portugal a nível mundial. Portanto, onde lhes interessa, onde tem algum cliente, vão, aceitam e nós pagamos, ajudamos a cofinanciar também esse custo. Portanto, nós vivemos de parcerias, não é? Com muitas entidades, quer no domínio da promoção, quer no domínio da certificação, quer no domínio da investigação, como eu falei há um bocadinho. O enoturismo é uma grande tendência para 2022 e de futuro, naturalmente. O Sr. Presidente vê esta área como uma grande oportunidade para a promoção da nossa região? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, estava-lhe aqui a dizer que aqui mesmo, na nossa frente, temos o Welcome Center da Rota de Vinho do Dão, que nós criámos há 6 anos, que é precisamente o que é uma rota? Uma rota é uma rede de comunicação de alguma coisa, portanto, de um produto ou de um bem. Portanto, nós criámos a Rota de Vinho do Dão, portanto, criando uma rede de comunicação daquilo que o Dão tem de bom ligado ao vinho. Portanto, e ligado ao vinho tem desde logo o vinho, não é? Tem a gastronomia que harmoniza muito bem com o vinho. Aliás, uma das grandes qualidades do vinho do Dão é a sua capacidade de harmonização gastronómica, portanto, vinhos que vão muito bem com a comida, não são vinhos adamados, nem são vinhos com acidez, taninos, vão muito bem com os pratos, não é? E, portanto, nós aqui temos, de facto, para mostrar aos visitantes a nossa gastronomia, mostrar-lhes o nosso património, não é? Queremos que eles passeiem, viajem pela região, visitando as adegas, visitando os restaurantes, indo aos hotéis, visitando os nossos monumentos. Isto é que é turismo, e turismo ligado ao vinho é enoturismo. E além disso, para o produtor, para as empresas, às cooperativas, aos produtores individuais, a vinda de enoturistas é fundamental, por 2 razões essenciais. Primeiro porque é uma forma de promoção daquela marca, do seu vinho, porque ele vai para a sua terra e divulga o vinho, se gostou dele, e por outro lado é importante porque é o mercado a ir à adega, porque normalmente o enoturista também leva vinho, compra vinho, e o facto de é o mercado direto, se um produtor vende diretamente ao consumidor final, já está a ganhar também a margem do revendedor, o que também é importante, não é? Aliás, há regiões onde o enoturismo é muito forte, muitas regiões, a Rioja, por exemplo, a Alsácia, que eu conheço até bastante bem, onde uma grande quantidade do vinho é vendido, uma porcentagem de mais de 1/3 é vendida à porta, portanto, pelos turistas que passam. Isto implica muitos ganhos, digamos, para o próprio produtor, que assim também tem a margem da comercialização consigo próprio, não é? Fica consigo, não é? Portanto, neste sentido, acho que sim, portanto, nós temos de facto aqui que trabalhar nestas várias frentes. Eu costumo dizer que quando nós temos muitas parcerias com o enoturismo, muitas delas com municípios, não é? E costumo dizer que esta parceria é muito importante para nós e para eles, porque para o setor do vinho, promovemos o vinho através, digamos, do território, portanto, vêm as pessoas ao território e valorizam o vinho, descobrem-no, provam-no, valorizam-no, e é importante para os municípios, para o território, porque valorizamos também o território através da valorização do produto, e neste caso, o produto mais emblemático que nós temos nesta região, que é, sem sombra de dúvida, o vinho, depois também associado ao queijo da serra, às nossas carnes, à nossa fruta, etc.
E a título conclusivo, Sr. Presidente, na sua perspectiva, quais vão ser as tendências do nosso vinho e da nossa região? Na nossa região, o vinho do Dão tem, desde há praticamente uma década, tem estado num processo consistente de crescimento. Portanto, nós, nos últimos 6 anos, aumentámos cerca de 50% a quantidade de vinho que é certificado. Portanto, certificado significa vendido, não é? Portanto, nós estamos, depois de um período complicado nos anos 80 e 90, de que falei há pouco, nós desde praticamente 2010 estamos numa trajetória ascendente, ou seja, quando o Dão reagiu e começou de facto a dar a conhecer novamente ao mercado os seus vinhos, o mercado começou a reagir muito bem e, portanto, nós estamos numa trajetória ascendente e aquilo que pretendemos é que essa trajetória seja ascendente em termos de qualidade, de quantidade e de valor, que é aquilo que mais importa para os produtores, não é? E depois também, esta região tem um grande futuro, também ligado bem ao turismo. Nós estamos numa rota, digamos, que tem no seu conjunto, temos valores fundamentais que atraem muita gente, como por exemplo a Serra da Estrela ou Fátima, estão na região centro, e o que temos é que comunicar às pessoas que por aí viajam nesse espaço, comunicar-lhes que há um bem muito importante chamado vinho do Dão, e as pessoas possam também dedicar algum do seu tempo a descobrir esse bem, e descobrindo esse bem, descobre também os nossos territórios, porque no fundo estamos numa localização ótima. A região centro não é uma região tradicionalmente de turismo, mas o Douro também não era, nem era a Madeira, nem era o Algarve há 40 ou 50 anos. E, portanto, tudo isto muda, assim haja recursos para divulgar e para as pessoas poderem apreciar, e nós aqui na região centro temos esses recursos e, felizmente, nos últimos anos, a região centro, como destino turístico, está a ser descoberta. E sendo descoberta, cada vez mais descoberta, também isso vem valorizar tudo o que nós cá produzimos e, no nosso caso, designadamente o nosso vinho do Dão. Sr. Presidente, bem-aja por esta partilha e esta visão tão enriquecedora que promove claramente a nossa região e o nosso vinho do Dão. Um bem-aja e até breve. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. Estimados ouvintes e seguidores, bem-aja por acompanharem a rubrica Tendências em torno da inovação, do empreendedorismo, do marketing e da comunicação. A rubrica Tendências tem o apoio do Turismo do Centro de Portugal, da Aresp, da Cave Lusa e da Quinta Dona Sancha. Um bem-aja a todos e fiquem bem.